primeira palestra de hoje, né, do colega da Polícia Civil de São Paulo, Dr. Francisco Sanini, que vai falar sobre a Lei 12.830, que eles carinhosamente chamam de Estatuto Jurídico do Delegado de Polícia, né? Então, doutor, fique à vontade para fazer uso do púlpito, como o senhor preferir. Muito boa tarde a todos. É um prazer, uma satisfação, um privilégio estar aqui hoje. Não só hoje, né? Acho que em todo esse final de semana nesse congresso, excelente. Faço questão de parabenizar todos os envolvidos e aqui eu faço menção ao Dr. Pedro, que me convidou. Eu sempre destaco a importância de eventos como esse, muito mais para que a classe possa discutir os temas pertinentes à atividade de polícia judiciária, mas sobretudo para que a gente possa promover a união entre a classe, né? Para que nós possamos dar mais afinidade, estreitar laços, criar outros laços. Muitas vezes eu sinto que falta um pouquinho de união na nossa carreira e eventos como esse têm a condição de viabilizar tudo isso. Então, espero que esse seja apenas o primeiro de outros tantos encontros, outros tantos congressos, e sempre que me chamar eu venho, viu, doutor Pedro? Pode ficar à vontade que eu venho com muito prazer. O tema que me foi solicitado aqui hoje é um tema absolutamente especial para mim, uma vez que é a lei que rege toda a atividade do delegado de polícia, uma lei que efetivamente passou a dar mais condições para que a polícia judiciária, e eu sempre destaco isso, a lei, muito embora disponha, a lei que estamos falando é a 12.830 de 2013, muito embora ela disponha sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, é uma lei que serve a toda a polícia judiciária. Então, quando eu estou na Academia de Polícia em São Paulo, lecionando para investigadores, escrivães, eu sempre digo que essa lei não é do delegado, é uma lei da própria Polícia Judiciária. Então, para que a gente possa começar a discutir essa lei, eu acho interessante a gente fazer algumas abordagens aqui, porque eu sempre gosto e tenho participado de vários congressos esse ano, e acho sempre interessante a gente discutir pelo menos um pouquinho de segurança pública, né? Porque segurança pública, infelizmente, é um tema muito negligenciado no nosso país. Infelizmente, vem sendo tratado com imenso amadorismo. Infelizmente, se cuida demais de leis penais como se fosse a solução para todos os problemas, né? Hoje a gente vive o que eu chamo de um fenômeno de futebolização do direito penal. Sempre que surge um crime grave, pronto, todo mundo já começa a discutir o direito penal, todo mundo se sente apto a falar sobre direito penal, e aí o nosso Congresso, que infelizmente sempre peca, o nosso Congresso vem fazendo uso do direito penal simbólico. Insisto, como se fosse a solução para todos os problemas. Não faz muito tempo, nós tivemos agora uma recente mudança na Lei 8.072/90, que é a lei que trata dos crimes hediondos. A Lei 8.072 é uma lei que particularmente me agrada demais, e assim, é engraçado porque ela ela retrata bem esse fenômeno, né? Da lei e da ordem, do direito penal máximo, talvez até um aspecto do direito penal do inimigo, rotulando, taxando os crimes hediondos e impondo ali os maiores rigores para tais crimes. E agora, recentemente, ela surgiu, engraçado isso, né? Porque ela surgiu justamente para tentar coibir um crime que hoje está extremamente em desuso, graças ao eficiente trabalho de investigação criminal desenvolvido pelas polícias judiciárias em todo o país, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Por incrível que pareça, foi o crime de extorsão mediante sequestro que fez com que surgisse a Lei 8.072/90, porque logo após o advento da Constituição em 88, grandes empresários passaram a ser alvo
desse tipo de crime, e aí o Congresso, como sempre, abalado pelas circunstâncias sociais, vem e acelera, não discute da maneira devida a Lei 8.072, que é uma lei importante e era exigência do legislador constituinte, mas sem a devida reflexão, a lei é promulgada e, pasmem, sequer o crime de homicídio qualificado constava no rol original dos crimes considerados hediondos. Então, isso é só uma prova de como o nosso legislador é vulnerável. E mais uma prova nesse sentido surgiu agora, com a mais recente alteração, erigindo a condição de crime hediondo, o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo. Muito em virtude da influência das situações lá no estado do Rio de Janeiro, onde os criminosos agora estão assaltando farmácia e supermercado com fuzil, né? Como se num passe de mágica, agora pronto, a solução para todos os problemas, eu não tenho dúvida alguma. Os criminosos, tão logo tomaram ciência da mudança da lei, tão logo tiveram conhecimento de que o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo se tornou hediondo, eles imediatamente se livraram dos seus fuzis, jogaram fora e a sociedade automaticamente se sente mais tranquila e mais segura. Doutores e doutoras, infelizmente, enquanto a gente continuar tratando segurança pública dessa maneira, a gente não vai evoluir. Eu questiono, até em homenagem ao querido professor Alexandre Moraes, eu questiono inclusive a nossa sistemática penal, lei de contravenção penal, infrações de menor potencial ofensivo. Enquanto o Estado continuar insistindo em perseguir esse tipo de conduta através do direito penal, eu não sei se o sistema de justiça criminal terá condições de efetivamente combater todo tipo de criminalidade. Então, tudo isso precisa ser revisto. E, na minha modesta visão, para a gente discutir segurança pública, eu tenho basicamente 3 premissas que eu reputo muito importantes. É claro que, em se tratando de uma matéria multidisciplinar, como é segurança pública, a gente não pode se restringir a 3 pilares, 3 premissas, mas eu, particularmente, elenco 3 pilares que eu entendo essenciais para a discussão de segurança pública. E o primeiro é a educação. Não dá para a gente evoluir em termos de segurança sem o devido investimento em educação. E os nossos governantes não se atentam para isso. E o pior, e aí que vai surgir no segundo problema, né? Existe investimento em educação. O Brasil investe mais de 4% do seu PIB em educação. Esses números são comparados a países muito mais desenvolvidos do que nós. Então vejam que, no fundo, o problema não está na falta de investimento. O problema está no fato de que esse investimento não chega aonde deveria chegar. A nossa população carcerária, e isso, todos os índices deixam isso muito claro, mais de 50% da nossa população carcerária possui baixa escolaridade. Mais de 70% das vítimas de homicídio no Brasil possuem baixa escolaridade. Isso me parece claro, me parece evidente de que a falta de uma política educativa diretamente na criminalidade. Agora, como sanar esse problema? Então aí já surge o segundo pilar. Vejam, se há investimento, mas o investimento não é efetivo, isso significa que esse investimento é desviado ao longo do caminho. E é desviado por conta da corrupção, que corrói o nosso Estado, neutraliza o nosso Estado. E é por isso que surge o nosso terceiro pilar, que é a investigação criminal. Muito se critica o trabalho da polícia. Muito se critica o inquérito policial.
me parece de uma covardia sem tamanho. Uma covardia sem tamanho. Uma vez que a polícia não conta, e todos sabemos, com a estrutura adequada, com o salário adequado, trabalhamos sem o efetivo adequado. A Polícia Federal não conta sequer hoje com 12 mil policiais nos seus quadros. Para que vocês tenham uma ideia, a Polícia Federal da Argentina tem 30 mil mais ou menos, no México 60 mil. Quando eu cheguei aqui no Paraná, primeira coisa que os colegas falaram, olha, o déficit enorme que a Polícia Civil aqui do Paraná tem em relação ao seu efetivo, seja de delegado ou de outros cargos da polícia. Como trabalhar de maneira adequada sem a estrutura adequada? É isso que a gente tem que se questionar. E eu não tenho dúvidas, e aí eu já começo a avançar um pouco mais no nosso estudo, nas nossas considerações. Eu não tenho dúvida de que o problema não está com o nosso modelo de investigação, como insistem em dizer. O inquérito policial é um elefante branco. O problema do Brasil é do delegado. O Brasil é uma jabuticaba. Só no Brasil nós temos um delegado de polícia com formação jurídica que absolutamente não serve para nada. No ano passado eu estive em um congresso, um fórum de segurança pública no Rio de Janeiro, onde um sociólogo defendia o fim da carreira do delegado de polícia. Para que um delegado de polícia com formação jurídica na presidência da investigação criminal? E eu questiono, por que não? Qual é o mal? Eu não consigo compreender como uma autoridade com formação jurídica pode ser prejudicial à investigação criminal, porque não se esqueçam, o delegado de polícia, além de ter a formação jurídica, ele também possui o domínio da ciência da investigação. Todos aprovados em concurso são submetidos a um período rigoroso nas escolas e academias de polícia, justamente no intuito de dominar a ciência da investigação. E consigne-se, estamos falando de uma ciência que não é tão dominada por outras carreiras jurídicas, e aí não tem nada de crítico nisso. Afinal de contas, cada macaco no seu galho. Eu me recordo que no meu início de carreira, quando saí da capital São Paulo e fui para o interior, logo que cheguei, durante uma investigação, representei por uma interceptação telefônica. Todos sabemos aqui que a interceptação telefônica, ela deve correr em autos apartados. Pois bem, foi encaminhado o ofício com a representação pela interceptação e, para o meu espanto, volta todo aquele conteúdo inserido dentro do inquérito policial. O fórum, o judiciário, cidade do interior, eles não estavam sequer acostumados com aquele procedimento e, diante da falta de afinidade, sequer se atentaram para o fato de que o inquérito, a interceptação telefônica não corre dentro dos autos do inquérito policial. Imagine um transtorno que isso foi na prática lá depois para a gente poder corrigir. E isso é só um exemplo bem básico, doutores e doutoras, porque se vocês começarem a pensar em outras técnicas muito mais apuradas, sobretudo envolvendo quebra de sigilo de dados telefônicos, dados de localização e várias outras questões, domínio de herb, azimuth, o judiciário e o Ministério Público muitas vezes não têm esse domínio. Então é daí que surge a essencialidade da figura do delegado de polícia. É daí que eu destaco a importância do nosso modelo. E isso precisa ser debatido, doutor Pedro, sempre e sempre nas nossas academias, para que todas as carreiras policiais saibam que o nosso modelo de investigação é o melhor modelo para a nossa realidade. Nós temos basicamente 3 modelos. Um modelo onde o protagonismo da investigação fica com
o Poder Judiciário. Um modelo super criticado hoje em dia, adotado na Espanha, em outros países, mas absolutamente em desuso, justamente porque o juiz não tem esse perfil investigador. E para os países que adotam esse modelo, via de regra, o juiz que investiga também adota as medidas cautelares imprescindíveis para a investigação. Quem garante? Quem fiscaliza? Então vejam que o investigado fica muito mais vulnerável. Num segundo modelo, o protagonismo da investigação fica a cargo do Ministério Público. É um modelo muito festejado, obviamente, pelo Ministério Público, adotado em alguns países, a maioria dos países da Europa. Em Portugal, por exemplo, onde esse protagonismo é do Ministério Público, já se discute a eficiência desse sistema. Lá fala-se no fenômeno da policialização da investigação criminal. Ora, se a investigação criminal é de atribuição do Ministério Público, mas na prática quem investiga é a polícia, tem alguma coisa errada. E por que isso ocorre lá em Portugal, paizinho pequeno perto do nosso? Se lá em Portugal o Ministério Público já não dá conta de investigar, imaginem como seria aqui, doutores e doutoras. Por óbvio, o Ministério Público também não teria condições de realizar esse trabalho. Por isso insisto, isso para não dizer, ou para não me ater à questão da parcialidade do Ministério Público. Porque não podemos ser ingênuos de pensar que um mesmo órgão possa exercer duas funções tão antagônicas quanto acusar e defender. O Ministério Público não tem a devida isenção como tem a polícia. Porque a polícia não é parte no processo. E é interessante essa visão, inclusive trazendo aqui os ensinamentos de Goldschmidt, quando diz que imparcialidade não se confunde com impartialidade. Vou repetir para que todos possam degustar essa diferença, acho importante. Imparcialidade não se confunde com impartialidade. Na verdade, os termos se complementam. O sujeito imparcial não é parte no processo. A imparcialidade se relaciona com a ausência de interesses subjetivos, com influências anteriores à análise do caso penal. A polícia é imparcial porque não tem interesse subjetivo no caso penal investigado, mas também é imparcial porque não é parte no processo. Então, dentro desse espírito e dentro dessa discussão em torno do protagonismo da investigação criminal, surge a Lei 12.830. E é interessante porque ela surgiu logo após a discussão em torno da PEC 37, que tinha o objetivo e seria aprovada, que tinha o objetivo de colocar em letras garrafais de que a investigação criminal é atribuição exclusiva das polícias judiciárias. O Ministério Público, oportunista como sempre e rico, as associações do Ministério Público, sempre muito fortes, eu sempre digo, daí a importância da gente investir nas nossas também entidades de classe. Me entristece demais quando eu vejo colegas delegados de polícia que não são adeptos às nossas entidades de classe. Acho que é um enorme tiro no pé. E o Ministério Público, na ocasião, aproveitou a situação que o Brasil se envolvia e foi para as ruas. PEC da impunidade. O Brasil, essa jabuticaba, só lá no Quênia, na Indonésia e outros países onde o Ministério Público não pode investigar. E me entristece demais a falta de informação, né? Porque justamente esses países citados, na verdade, ou adotam o sistema do juizado de instrução ou o sistema do promotor investigador.
quando na verdade outros países adotam o sistema em que a polícia judiciária tem o protagonismo da investigação criminal, e só para citar, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, que são países tidos como mais desenvolvidos que o Brasil. Então, balela, né, gente? Falta de informação. Mas a população comprou, o Congresso não teve clima para aprovar, e a PEC 37, ela foi reprovada, e na sequência surge a Lei 12.830 de 2013, que eu carinhosamente chamo de Estatuto do Delegado de Polícia. E muitas coisas poderiam ser ditas dessa lei. E eu separei alguns pontos para que a gente pudesse abordar no nosso encontro de hoje. E acho essencial que todos os colegas procurem cada vez mais conhecer essa lei. Uma lei extremamente pequena, mas que repercute de maneira valiosa nas nossas atividades. A primeira observação que eu faço é que, de fato, não adianta a gente fazer uma interpretação forçada em qualquer outro sentido. Peço perdão que o final do semestre é sempre um problema, essa falta de voz, então eu preciso ficar dando uma regada na garganta de vez em quando. O primeiro aspecto que eu acho que a gente precisa destacar, e como eu disse, não dá para forçar em sentido contrário, é o fato de que esta lei, ela trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. O que não significa que não possam haver outras leis que disponham sobre a investigação criminal, eventualmente conduzidas por outras instituições. Então, a Lei 12.830, ela não confere exclusividade da investigação criminal ao delegado de polícia ou às polícias judiciárias. O problema é que não há outra lei que disponha da matéria. Não há uma lei que regulamente a investigação criminal conduzida pelo Ministério Público ou por qualquer outra instituição. E eu não vou me aprofundar nesse tema, porque acho que já foi bem explorado por outros colegas aqui. Eu só faço um destaque, que é um destaque muito pouco analisado pela doutrina, com relação a esse ponto da investigação criminal conduzida pelo Ministério Público. Porque poucos se atentam para o fato de que o inquérito policial, ele é um instrumento constitutivo de um direito fundamental valioso. Qual direito, Sanini? O direito da vítima de propor a ação penal privada subsidiária da pública. Porque o Ministério Público, a partir do momento em que o inquérito policial é concluído, nasce a prerrogativa do Ministério Público exercer as suas funções, seja requisitando novas diligências, seja oferecendo a denúncia, ou seja, se manifestando pelo arquivamento do inquérito policial. Então, vejam bem, a ação penal privada subsidiária da pública, ela é uma garantia constitucional que serve também para fiscalizar o próprio Ministério Público, para inviabilizar a sua desídia no exercício de suas funções. A partir do momento em que se encerra o inquérito policial, nasce o prazo para que o Ministério Público se manifeste. Em se tratando de indiciado preso, o Ministério Público precisa se manifestar em 5 dias. Em se tratando de indiciado solto, o Ministério Público precisa se manifestar em 15 dias. Se não o fizer, a vítima pode oferecer a ação penal privada supletiva. Agora eu questiono, se o próprio Ministério Público é o responsável pela investigação criminal, como nós poderemos determinar o fim da investigação criminal e o início do prazo para que o Ministério Público tenha que exercer esta pretensão acusatória? Praticamente impossível. Então vejam que aqui nós não falamos nem de algo que coloque em risco os interesses do investigado, mas uma situação que coloque em risco o próprio interesse da vítima, em eventualmente oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Porque, como eu disse, impossível você determinar o momento em que nasce a obrigação do Ministério Público em
se manifestar. Se ele tem todo o controle da investigação, impossível determinar quando acaba a investigação e quando nasce o órgão acusador, porque são atividades distintas. Voltando à Lei 12.830, doutores, uma primeira observação que eu preciso fazer. A lei, e aí já seria, na verdade, a segunda, né? A lei, ela estabelece que o inquérito policial ou outro procedimento investigativo, porque nós temos outros, a exemplo do termo circunstanciado da Lei 9.099, esses procedimentos investigativos são conduzidos pelo delegado de polícia. Isso significa que cabe ao delegado de polícia a presidência da investigação, cabe ao delegado de polícia ditar o ritmo da investigação. Ah, Sanini, mas na minha delegacia lá, por vezes eu recebo uma requisição do Ministério Público onde o promotor já indica as diligências que devem ser feitas. Eu já fui para a corregedoria umas 3 vezes por não obedecer requisição. Requisição é a determinação para que se faça algo, mas sempre com lastro na lei. Não é a hierarquia que impõe que o destinatário da requisição faça o que lhe é requisitado. É a lei, é da lei que emana a ordem para que se faça algo. Então, se essa requisição não tiver amparo legal, ela não deve ser cumprida. E veja, qualquer requisição do Ministério Público nesse sentido deve ser analisada com cautela pelo delegado de polícia, e é isso que a gente defende. Por quê? Porque quem conduz a investigação é o delegado, não é o Ministério Público. Ora, se o Ministério Público já indica todas as diligências que devem ser feitas, por que existiu o delegado de polícia? Se eu não tenho autonomia para presidir e conduzir a minha investigação, por que eu estou aqui? Então, essas diligências requisitadas pelo Ministério Público, elas devem ser cumpridas, mas na medida em que o delegado de polícia entender pertinente. Me parece que uma requisição logo no início da investigação deve ser vista como uma espécie de sugestão do promotor de justiça. E aí cabe ao delegado de polícia fazer essa análise. Seria pertinente essa diligência nessa altura da investigação ou não? Então, que se estabeleça isso. A condução da investigação criminal é do delegado de polícia. E quem nos garante, doutores e doutoras, é a própria Lei 12.830. Que também estabelece que a autoridade policial é o delegado de polícia. Nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico, em inúmeras passagens, faz menção à autoridade policial. Quem seria essa autoridade policial? A Lei 12.830 vem e estabelece, em letras garrafais. A autoridade policial é o delegado de polícia. E aí eu pergunto, então, quem pode lavrar termo circunstanciado de ocorrência, meu caro amigo Henrique Hoffmann? Quem pode lavrar termo circunstanciado da ocorrência? Porque lá na Lei 9.099 está que a autoridade policial deve lavrar o TC. Quem é a autoridade policial? Sua Excelência, ministro Gilmar Mendes, que nos responda, senão o delegado de polícia. Ora, o TC nada mais é do que um procedimento simplificado de investigação criminal, que exige um juízo de tipicidade, que só pode ser feito por uma autoridade com conhecimento jurídico, e aí eu peço todas as vênias, porque não estou criticando o policial rodoviário federal que tem a pretensão de lavrar o TC, não estou criticando o policial militar que tem a pretensão de lavar um TC, porque ele simplesmente não tem essa formação jurídica. E isso repercute de maneira devastadora na esfera do investigado, do conduzido. Nós sabemos que uma receptação dolosa vai acabar gerando uma prisão em flagrante, sendo que se a receptação for culposa,
nós teremos um termo circunstanciado. Isso para não falar em outras situações, em outras leis esparsas, como a Lei Maria da Penha, por exemplo, que afasta a aplicabilidade da Lei 9.099. Será que os rodoviários federais, será que os policiais militares, e de novo com todo o respeito que eles merecem, terão condições de fazer essa análise? Será que eles têm o conhecimento de que não se aplica a Lei 9.099? Ou os institutos benéficos da Lei 9.099 nas situações da Lei Maria da Penha? Ou no Estatuto do Idoso? E se o sujeito se recusa a assinar o termo de compromisso previsto na Lei 9.099, a gente sabe, a consequência é prisão em flagrante. E aí eu questiono, os oficiais da Polícia Militar lavrarão autos de prisão em flagrante? Então, de novo, a Lei 12.830, ela vem e explicita tudo isso. A autoridade policial é o delegado de polícia. E aí, já caminhando para o final, porque eu não quero exauri-los, e eu gosto de falar, e não é à toa que eu fico rouco sempre, mas 2 aspectos que me parecem extremamente relevantes. Primeiro deles, poder requisitório do delegado de polícia. Caros colegas, se a gente não utilizar as ferramentas que o ordenamento jurídico nos viabiliza, de fato não tem menor sentido a gente ser autoridade jurídica. A gente precisa começar a fazer valer as nossas prerrogativas. E a Lei 12.830, ela aumenta o poder requisitório do delegado de polícia. Poder requisitório que está diretamente ligado ao poder geral de polícia, que por sua vez está diretamente ligado ao princípio da legalidade. Então veja, o delegado de polícia ele pode requisitar medidas e informações, dados em geral, que forem pertinentes ao esclarecimento da notícia crime. Mas é claro que esse poder requisitório do delegado de polícia ele encontra limites. E ele encontra limites na própria lei. Em situações em que a lei ou a Constituição exigem uma ordem judicial. E é aí que surge a representação. Instituto pouquíssimo estudado. E o Ministério Público faz questão de dizer que o delegado de polícia não possui capacidade postulatória. E eu, data máxima vênia, discordo e sugiro a todos os colegas: doutores e doutoras, não tem uma representação que eu faça, nenhuma minha. Não é à toa que sempre acaba o papel lá na minha delegacia, porque a gente em São Paulo também está com esse problema. A nossa presidente do sindicato, doutora Raquel, está aqui lutando por nós, ao lado também do nosso querido presidente eleito da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o doutor Gustavo Mesquita, e todos os colegas de São Paulo, já rendo minha homenagem a todos vocês. Então, nossas entidades estão lutando exatamente para combater esse tipo de coisa. Vira e mexe, falta papel, e falta mesmo. Geralmente, sexta-feira, acaba o papel lá na minha delegacia, porque eu gasto bastante, e gasto trabalhando. E não tem uma representação minha que eu não abra um tópico sobre a capacidade postulatória do delegado de polícia. Sugiro que todos o façam. Sugiro que todos o façam. Quem quiser depois é só me mandar e-mail, que eu faço questão de mandar os modelos que eu tenho. Eu sempre abro um subtópico lá, da capacidade postulatória do delegado de polícia. Eu explico. Para que os juízes possam começar a refletir também. E perceber que o delegado de polícia possui sim capacidade postulatória. Uma capacidade postulatória imprópria, na nossa visão. Porque, de fato, via de regra, quem provoca o juiz são as partes, mas nada impede que o legislador, do alto da sua soberania, confira essa prerrogativa a uma outra autoridade. Trata-se de uma capacidade propter officium, ou em razão do ofício exercido por uma autoridade. É o que o delegado faz ao representar, por algumas medidas imprescindíveis, a investigação criminal. Então, vejam, quando a lei ou a Constituição impõe limite a esse poder requisitório do delegado de polícia, ele se vale da representação. Agora, nos demais casos, doutores, a gente pode requisitar.
por autoridade própria, autoridade conferida pela lei. Eu me questiono, e aí o professor Jacinto provavelmente vai me bater, mas eu me questiono e escrevi sobre isso recentemente, se dados telefônicos estão sujeitos à reserva de jurisdição. Porque a Constituição não expõe. O nosso ordenamento jurídico não trata do assunto. E aí a gente pode falar, não, mas os dados telefônicos encontram tutela no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que é uma cláusula geral que fala sobre a intimidade. Horas, mas será que a intimidade da pessoa vai ser sensivelmente abalada a partir do momento em que o Estado em investigação tem ciência do seu histórico de ligações recebidas e efetuadas? Nós não podemos perder de vista, doutores, que nós representamos o Estado na qualidade de investigador e a investigação é sigilosa. A obtenção desse tipo de dados não significa que esses dados serão expostos a toda a sociedade, não significa a publicização desses dados. Eles permanecerão sigilosos para atender o interesse da investigação. Então é preciso analisar casuisticamente cada dado, cada informação e requisitar sempre que possível. Tem colega que sequer requisita dados cadastrais que a lei autoriza expressamente. Dados de qualificação, a lei autoriza ao delegado requisitá-los diretamente e muito colega não faz isso. Eu sei de história de colega que representou ao juiz para que o juiz expedisse ofício à operadora para que informassem sobre dados cadastrais de determinada linha telefônica. O que o juiz fez? Ô delegado, a lei já autoriza você requisitar tais informações diretamente, por que você está me provocando? O juiz deu um presta atenção, delegado. Você já tem autoridade para isso. Então a gente precisa começar a construir essa jurisprudência. Como? Provocando. Reforço, na minha visão, dados cadastrais, é óbvio que o delegado vai poder acessar diretamente. Dados telefônicos, na nossa visão, mesma coisa. Informações armazenadas em aparelhos de telefone celular apreendido, aí a situação é outra. Inclusive porque a lei do Marco Civil trata do assunto. Então vejam, o legislador regulamentou, e se regulamentou, limitou a capacidade do delegado. Mesma coisa ocorreu com relação aos dados de localização através das herbes. O legislador alterou recentemente o nosso Código de Processo Penal. Ele poderia ter autorizado o delegado de polícia a obter diretamente essas informações, mas ele não quis. Ele estabeleceu que o delegado de polícia, para ter acesso em tempo real aos dados de localização de uma pessoa, precisa da autorização judicial. E aí, caso não haja essa autorização dentro de um prazo razoável, salvo engano, 12 horas, né, Hoffman? Daí, neste caso, o delegado de polícia pode requisitar tais informações diretamente. Surge, então, uma cláusula de reserva de jurisdição temporária. Num primeiro momento, se exige autorização judicial. Juiz foi provocado, não se manifestou, opa, agora a lei já autorizou que agora eu, delegado, eu mesmo, por autoridade própria, vou requisitar esse tipo de informação. E a gente não usa. Doutores, a jurisprudência do STJ, eu sempre digo que palestra não é aula, então eu não vou ficar aqui citando habeas corpus, número de recurso especial. A jurisprudência do STJ vem se consolidando no sentido de que escuta telefônica não é interceptação telefônica e, portanto, não exige ordem judicial. Não sou eu, hein? Já não é minha visão aqui. Jurisprudência do STJ.
No mesmo sentido, existem precedentes do STJ no sentido de que dados pretéritos de localização também não dependem de ordem judicial. Jurisprudência do STJ. Ainda esses dias eu tive um roubo na minha região, zona rural. Meia-noite, os criminosos ficavam falando o tempo todo ao telefone com alguém que os orientava. E aqui a gente pode falar sem nenhum medo, né? Estamos entre colegas. Eu, imediatamente, por óbvio, cidade do interior, zona rural, poucas linhas se conectaram à herb do local do roubo, naquele horário. Requisitei diretamente a operadora para obter esse tipo de informações. Fiz uma requisição fundamentada e obtive o resultado. Jurisprudência do STJ. Esses dados podem ser obtidos diretamente pelo delegado de polícia. E a gente não faz uso dessa ferramenta. E aí eu concluo, doutores, que já devo ter até passado do meu tempo, só falando um pouquinho do indiciamento. Outro ato que, infelizmente, é rotineiramente negligenciado por nós, delegados de polícia, que deveríamos ser os primeiros a valorizá-lo. Eu brigo, e eu, embora já tenha quase 10 anos de carreira, eu sou um dos mais novos na minha região, porque na minha região são todos delegados velhos, eu fico feliz aqui, velhos não, né? Mais experientes. Eu fico feliz aqui, eu chego, só sou recebido por colegas todos muito novos, e isso significa muita renovação da carreira, nunca deixando de lado a experiência dos mais velhos. E na minha região, os delegados mais antigos não fundamentam qualquer tipo de indiciamento. Doutores, o indiciamento ele repercute de maneira devastadora na vida das pessoas. De maneira devastadora. O sujeito que já foi indiciado, ele não consegue tirar uma autorização para ter a posse de uma arma de fogo. Ele não consegue ter a posse de uma arma de fogo. O Estatuto do Desarmamento veda. O sujeito que já foi indiciado, esse indiciamento ele pode ser valorizado para distinguir um usuário de droga de um traficante. O indiciamento, ele pode inclusive resultar no afastamento cautelar de um servidor público indiciado pelo crime de lavagem de capitais. Entre outras coisas, hoje o STF vive discutindo a possibilidade de inquéritos policiais serem sopesados como maus antecedentes. Então é evidente que o indiciamento repercute na esfera do investigado, que, aliás, passa a ter um RG criminal a partir deste ato. Quem deseja trazer isso para si? Ninguém. Então, tendo em vista todas essas consequências, é óbvio que o ato do indiciamento ele deve sim ser precedido de uma fundamentada decisão. Não é possível que tenhamos o formal indiciamento sem o que eu chamo de indiciamento material, que nada mais é do que a fundamentação do indiciamento. É a justificação, é a análise técnico-jurídica do delegado de polícia. Ah, mas dá muito trabalho, eu tenho 1000 inquéritos. Doutores, que seja algo singelo. Eu, por atuar no interior, menos inquérito, eu consigo desenvolver um raciocínio melhor nessa etapa da investigação criminal e não perco tempo, porque tudo que eu faço no indiciamento, depois eu vou reproduzir no meu relatório final. Na verdade, eu ganho tempo. E aí não se questionam. Eu presido hoje o único setor da Polícia Civil que eu tenho ciência no Brasil que tem o objetivo único e exclusivo de combater corrupção. Numa iniciativa do meu delegado seccional da minha região, a gente criou um setor humilde, mas que tem por foco investigar corrupção. Imagine se nós tivéssemos várias lava-jatozinhas espalhadas por todo o Brasil. Só esse ano eu indiciei
2 ou 3 ex-prefeitos, ex-vereadores, vereadores, ex-secretários, secretários, porque o crime está em todo lugar, doutores. E aí a situação muda, né? Porque uma coisa é você se deparar com investigados que não têm aquela assessoria jurídica, e essa é a regra. Outra coisa é você se deparar com esses figurões que vêm acompanhados de vários advogados. E aí os advogados chegam bravos, mas como assim você está indiciando ele, doutor? Quais são as razões, doutor? As razões estão todas na minha decisão de indiciamento. Os autos estão à sua disposição. Eles analisam e, no ímpeto inicial, já dizer, eu vou entrar com habeas corpus em relação a esse indiciamento, doutor. Pode ter certeza. Depois de analisar a decisão, eles já voltam com outro tom. Não, mas veja bem, doutor, não é bem assim, o senhor não vai questionar, porque à vontade, a minha decisão está aí. E são poucos que questionam. Tudo porque muito bem fundamentado. Como deve ser em cada decisão de indiciamento. E aí, dentro desse espírito, e para concluir, eu chamo a atenção de todos com relação a 2 decisões razoavelmente recentes dos nossos tribunais superiores, em que giram exatamente em torno do ato de indiciamento. O primeiro deles, primeiro aspecto, com relação à requisição de indiciamento por outras autoridades, isso é incabível, a gente sabe, então é preciso valorizar, porque muitos delegados dizem, não vamos comprar essa briga. Pô, mas se você concluiu por não indiciar, o juiz ou o promotor está requisitando um indiciamento, e você vai indiciar, não é um juízo seu, você vai dar esse juízo ao juiz ou ao promotor? Como valorizar a nossa instituição? Porque as conclusões do delegado acerca da autoria representam as conclusões da própria Polícia Civil, do próprio Estado em investigação. Não dá para abrir mão disso. Ainda esses dias, um colega me enviou uma decisão judicial. Professor Jacinto, o senhor vai adorar essa. O juiz, ao analisar o relatório final de um colega em São Paulo, onde o colega, ao relatar o inquérito, ele expõe as razões pelas quais ele não representou pela prisão preventiva do investigado. Vejam, muitos colegas sequer se dão a esse trabalho. Esse colega em específico expôs no seu relatório as razões pelas quais ele não representou pela prisão preventiva do investigado. E o juiz, pasmem, o juiz, na sua decisão, requisitou apuração junto à corregedoria e decretou a prisão preventiva. Questionou e exigiu apuração por que o delegado de polícia não representou pela prisão preventiva. Ele não pode mais ter opinião própria. Ele não pode mais ter as suas próprias conclusões e o juiz agora manda apurar a sua conduta, porque ele simplesmente entendeu que a prisão não era cabível. Doutores, o delegado, ele deve conduzir a investigação sempre se valendo dos recursos que atingem de maneira menos incisiva direitos e garantias individuais. Se eu posso adotar uma medida que vai ser suficiente para que eu possa esclarecer o crime, e essa medida repercuta de maneira menos invasiva na esfera de direitos e garantias individuais do investigado, então eu vou optar por esta medida. É assim que deve ser. E não sempre aquela medida mais invasiva, aquela medida mais restritiva. Me parece que muitas vezes a gente conclui que a nossa tarefa está cumprida quando a gente consegue prender um investigado. Quando isso é só o primeiro passo. A lei hoje nos dá várias outras ferramentas que, além de viabilizar o esclarecimento do crime e a prisão do investigado, a gente consegue desarticular toda a estrutura que gira em torno daquela pessoa investigada que você, Estado, concluiu que é o autor do crime.
O artigo 91 do Código Penal hoje autoriza que a gente possa sequestrar bens do investigado equivalentes aos produtos ou proveitos do crime. Tem muito juiz que nem conhece esse dispositivo, doutores. Então, dentro de uma investigação de tráfico de drogas, não é suficiente só você prender o traficante. A gente pode ir atrás dos bens do traficante. Ah, mas é difícil provar que esse bem é proveito do crime. Se você não conseguir, vai no bem que é dele legalmente, mas se equivale ao produto ou proveito do crime, a lei autoriza. Temos lavagem de capitais. Vamos atrás da família. Começa a prender a família, que é cúmplice na lavagem de dinheiro. Então, todas essas ferramentas, sequestro, a lei de lavagem de capitais, são instrumentos que viabilizam uma função pouco explorada da investigação criminal, que é a função que eu chamo de restaurativa, de recuperação de ativos, de mitigar o prejuízo e as consequências trazidas pelo crime. E para concluir, efetivamente, doutores, eu lembro, voltando ao indiciamento, que meu tempo aqui já se encerrou. Em se tratando de indiciamento de autoridade com foro por prerrogativa de função, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, para que o delegado de polícia possa indiciar essa autoridade, se exige autorização do juízo competente. Isso porque o regimento interno do Supremo faz essa exigência para a instauração do inquérito e, consequentemente, para a decisão de indiciamento. É o que eu chamo de indiciamento complexo. O STJ, todavia, pensa diferentemente e se manifestou sobre isso em recente precedente, entendendo, olha, lá no Supremo, de fato, ainda existe esse regimento, mas não podemos querer aplicar o regimento do Supremo aos demais tribunais de todo o país. Inclusive porque essa visão, na minha opinião, STJ, essa visão vai de encontro com o sistema acusatório e vai de encontro com o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz tem que supervisionar a investigação, ele não tem que analisar o mérito nesses momentos. O indiciamento é ato do delegado e não do juiz. Então, hoje, a gente já pode trabalhar com essas duas visões, sendo que, na maioria dos casos, a gente vai se deparar com autoridades cujo foro por prerrogativa é no TJ. Em tese, não precisaríamos de autorização para instaurar inquérito, com base nesse precedente do STJ, e não precisaríamos representar ao TJ para indiciar determinado investigado. Então, vejam quantas situações envolvendo a nossa Lei 12.830. É preciso explorar, doutores. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Espero poder retornar em breve para que a gente possa continuar debatendo outras questões. Parabenizo todos os colegas do Paraná, não só pela qualidade do evento, mas, sobretudo, pela receptividade. Eu fui muito bem recebido, realmente estou emocionado de estar aqui. Um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Doutores, muito obrigado e até a próxima.